Louvado seja o Senhor por esta noite, onde podemos engrandecer o nome dEle, por mais uma turma que está se formando no seminário Instituto Batista Bereano. E neste momento gostaríamos de dar início à solenidade de formatura. Gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 117. Salmo de número 117. O texto bíblico nos diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Podemos ser gratos ao Senhor porque Ele tem concedido 4 anos de capacitação para estes irmãos que hoje estão se formando, a fim de que possam utilizar ferramentas adequadas no ministério que o Senhor tem chamado a cada um deles. E devemos lembrar que este culto não é um culto em prol destes irmãos, mas um culto em gratidão a Deus, em louvor a Deus, porque é Ele quem chama, é Ele quem capacita e é Ele quem faz com que nós possamos desenvolver esta obra de um modo que o agrade. Então, que os nossos corações possam estar com isso à tona, para que de fato possamos glorificar ao Senhor por meio deste culto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade nesta noite de expressar com grande alegria o que o Senhor tem feito na vida destes irmãos que hoje estão a se formar. Podemos expressar com grande alegria que as misericórdias e fidelidade do Senhor esteve sobre estes irmãos ao longo de 4 anos. E hoje podemos louvar porque o Senhor tem capacitado e chamado estes servos para a grandiosa obra do Senhor. O nosso desejo e oração é que primeiramente este culto possa sair de corações que estão buscando agradar ao Senhor, que estão desfrutando de uma relação íntima contigo, e que através deste culto nós possamos expressar toda a dependência e toda a honra que o Senhor tem e merece. A nossa oração, Pai, é que tudo o que venhamos a fazer, e especialmente Sua palavra pregada, possa primariamente glorificar ao Senhor e transformar nossas vidas. Para o louvor de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Gostaríamos de convidar todos a se colocarem de pé para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. E logo em seguida, ainda em pé, entoaremos o hino oficial do seminário. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, eis belo, eis forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de trazer a este auditório os irmãos que estão concluindo o curso, e como nome dessa turma, os irmãos escolheram um pastor, podemos dizer um dos mais experientes do Campo Batista Regular, e o nome dessa turma é Sebastião Tenório Rocha. A turma tem por lema Despenseiros Fiéis, fundamentada no texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. E gostaríamos de convidar o irmão Maicon Souza Barbosa, que está formando-se no curso Bacharel em Missões. Convidamos também o irmão Adriano Mendes da Silva, que está concluindo o curso Bacharel em Teologia.
Na sequência, convidamos o irmão Davi Gomes da Costa, que também está concluindo o curso Bacharel em Teologia. Graduando-se também no bacharelado em Teologia, convidamos o irmão Francisco Cândido de Oliveira Franco Neto. Convidamos o irmão Francisco Alves Filho, que também está concluindo o bacharel em Teologia. Convidamos, por último, formando o irmão Moisés Fernandes de Araújo, que conclui o bacharel em Teologia. Desta feita, com os irmãos presentes, gostaríamos de entoar juntamente com a congregação o hino do seminário, o hino oficial do seminário Somos Bereanos. Cristo e sua cruz, temos como alvo Jesus conhecer e fazê-lo conhecido pelo bem viver. Somos bereanos, servos de Jesus, nosso estandarte, Cristo e sua cruz. Somos estudantes da divina lei, vidas consagradas, salvas pela fé, sacrifícios vivos
Cristo e sua cruz. Combatemos sempre o pecado vil, com a Santa Bíblia, livre no Brasil. Nossa amada, a Jesus conduz, e por todo o mundo espalhar a luz. Somos bereanos, servos de Jesus, nosso estandarte, Cristo e sua cruz. Jovens brasileiros, a Jesus rendei vossas vidas novas, lutai pela fé, na batalha santa, com Jesus entrai, e a salvação por todo mundo proclamai. Somos bereanos, servos de Jesus, nosso estandarte, Cristo e sua cruz. Amém. Convidamos agora o pastor Almir Cosentino Júnior, que é o diretor do seminário, para trazer uma palavra a todos. Boa noite a todos. Queremos dar as boas-vindas a cada um dos irmãos e amigos que têm chegado para esta solenidade. Agradecemos a presença de cada um de vós. Sabemos que todos têm suas atividades, seus afazeres, mas louvamos a Deus por terem reservado este tempo e participar junto conosco neste culto de agradecimento ao nosso Deus por mais uma etapa vencida na vida destes irmãos que ora estão se formando. Temos vários irmãos aqui de várias localidades, aqui da Natal, Grande Natal, de outras cidades do interior do estado do Rio Grande do Norte, igrejas aqui representadas. Sejam todos muito bem-vindos. Ficamos muito felizes com sua presença. Como também irmãos que têm se dirigido até aqui, vindo de outros estados. Agradecemos da mesma forma a estes irmãos que também têm feito o esforço vindo do Ceará, vindo da Paraíba. Sejam muito bem-vindos. Também agradecemos a presença do pastor Bill do Pinhac, que tem vindo dos Estados Unidos para participar neste culto também. Welcome. Queremos parabenizar a estes irmãos que aqui estão sentados na frente, e são eles Michael, Adriano, Davi, Neto, Laécio e Moisés. Que Deus continue vos abençoando e capacitando para a sua obra maravilhosa. Estes irmãos têm escolhido como tema Despenseiros Fiéis, baseados no texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, que ora passarei a ler, que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo
e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nossa oração, amados irmãos, é que as vossas vidas sejam diariamente dirigidas pelo Senhor. A cada dia sejam perseverantes na obra do Senhor. O dia de hoje é para agradecermos ao nosso Deus pela vida destes irmãos. Foram várias lutas que eles enfrentaram para que pudessem concluir esta etapa em sua vida, preparando-se para trabalharem na obra excelente. Eles têm almejado isso em seus corações e é bíblico. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Mas gostaria que dentro deste texto, eu sei que teremos uma pregação, mas eu gostaria de compartilhar algumas palavras neste texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo está trazendo um desafio para a igreja aos Coríntios, ensinando-os como eles deveriam tratar ao apóstolo Paulo e aos demais que estavam servindo juntamente com ele. Duas palavras iniciais, irmãos: servos e mordomos, despenseiros. Lembrem-se, as palavras são muito claras. Assim, pois, importa que nos considerem os homens como ministros de Cristo. Esta palavra é servos de Cristo. Isso nos traz a lembrança aqueles escravos que trabalhavam nos porões do navio remando, fazendo um trabalho árduo. E Paulo está chamando a atenção dos ministros ou dos servos para esta posição que se encontram diante do Senhor e também diante dos demais que vos rodeiam. Os servos do Senhor não precisam de uma consideração exagerada, nem tampouco serem menosprezados. Mas esta palavra é uma palavra ideal. Paulo, ele não usou uma palavra que descreve um servo ou um escravo comum, mas um servo que está subordinado a um superior, alguém infinitamente superior a si mesmo, aquele que está sob direção. Os amados irmãos estão sob a direção do Senhor. E aquele servo sob a direção, ele não faz perguntas, ele não questiona, ele simplesmente atende. E faz isso sem hesitação. Como é uma obra excelente, irmãos, sirvam sem hesitação. A outra palavra que ele usou foi mordomos, né? Despenseiros, ministros de Cristo e despenseiros, né? Além de um servo, que vocês são e deverão dar continuidade na sua vida. Paulo pede para aquela igreja e fala a qualquer um dos leitores para que encontrem-se nessa posição. Devem ser considerados como aquele que está gerenciando algo muito valioso. E você nota que na sequência do versículo ele diz: despenseiros dos mistérios de Deus. Daí a sua responsabilidade como servo e como despenseiro. Vocês estarão gerenciando na casa de Deus, cuidando das coisas do Senhor. E nesse gerenciar tem um sentido de preservar e proteger. Preservar ao Senhor a sua imagem pelo ensino da palavra. Proteger as ovelhas do Senhor com o ensino da palavra. Vocês estarão cuidando das ovelhas que pertencem ao Senhor, que Ele comprou com o seu próprio sangue. E nota, como mordomo, como despenseiro, não só em preservar e proteger, mas também distribuir a verdade de Deus. Usem o púlpito sempre
para isso, para compartilhar a verdade de Deus. Não há outra coisa significativa a ser ensinada, a não ser as Sagradas Escrituras. Mas tem só mais uma coisa. No final do versículo 2, ele diz que estes servos e despenseiros devem ser encontrados fiéis. E o tema de vós é despenseiros fiéis. É necessário que se encontrem sempre fiéis. Para o servo de Deus, para o despenseiro de Deus, o importante é a fidelidade. Fidelidade para com o seu Senhor. Procurem na dependência de Deus serem mordomos eficientes dos recursos e das coisas do Mestre, do seu Senhor. Um administrador nunca possui aquilo que é do seu Senhor. A igreja não será sua. Talvez alguém diga, a igreja do pastor Moisés, a igreja do pastor Laércio e assim por diante. Isso é só uma força de expressão. Mas a igreja onde você está servindo, então não é sua propriedade e deve ter o mesmo cuidado com os recursos que fazem parte desta igreja. Vocês serão simplesmente os administradores do seu mestre e devem fazer isto fielmente. Que Deus vos abençoe. Agradecemos ao pastor Almir pelas palavras e gostaríamos de entoar um hino ao Senhor, por título, Vós, criaturas do Senhor. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. A glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com fervor, aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Gostaríamos de convidar o irmão Francisco Cândido de Oliveira Franco Neto, que trará uma mensagem também para a turma, para os professores, para os presentes. Boa noite. Agradeço a Deus primeiramente por este ensejo que Ele nos permite realizar. Agradeço também à turma de concluintes por me confiar sua representação oficial esta noite. E em nome da turma, que tem por nome professor Sebastião Tenório Rocha, saúdo a esta mesa composta de ilustríssimas excelências, bem como aos demais professores do seminário, aos caríssimos familiares, amigos dos formandos, aqui presentes também aos demais irmãos. Amados, por maior maestria
que tivesse em sintetizar histórias, jamais seria capaz de fielmente contemplar todo o enredo no qual estes homens foram personagens durante este período de 4 anos. Nem mesmo a habilidade de trazer aos seus ouvidos o que merecem ouvir. Porém, de forma limitada, passo a apresentar-vos um microcosmo do que compreendeu a grandeza desse período. O título que recebemos, teólogos, torna-se ínfimo diante de uma das nomenclaturas que as Escrituras nos dá, a qual a turma teve a felicidade de escolher por tema, dispenseiros fiéis. Contida na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a declaração paulina, o que se requer do dispenseiro é que seja encontrado fiel, carrega consigo um grandioso peso de incumbência, bem como é a mais nobre, imponente e excelente obra que se possa imaginar, pois tal trabalho requer convicção, comoção e consagração. A compreensão dessa obra é de suma importância. Por isso, para ser um dispenseiro fiel, em primeiro lugar, é necessário conhecer profundamente. E não é qualquer conhecimento, mas conhecer aquele que nos chamou para tal função. E nesse intuito, ingressamos neste seminário. Nossa jornada durante esses 4 anos foi um tanto trabalhosa, se pensarmos na área acadêmica. Os infindáveis artigos científicos escritos, que não se chegava às 8 páginas, senão após muito jejum. As inesgotáveis leituras de teologia, que nos causou quase a perda das impressões digitais devido ao atrito com as páginas. Antes mesmo de estudarmos grego, nós tivemos de ler um livro que era grego para nós, Ética Cristã, de Norman Geisler. Os mais variados resumos que nos eram cobrados, muitas vezes saíam maiores do que os próprios textos a serem resumidos. Aprender grego e hebraico, quando a nossa própria língua materna nos é dificultosa, éramos peregrinos e forasteiros nessa matéria. Para quem não tinha sequer o CPF decorado, decorar infindáveis vocabulários foi uma das maiores empreitadas. E o mais angustiante era se dar conta de que no 4º vocabulário, os 3 primeiros já se haviam evaporado de nossas mentes. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões dos vocabulários. Monografia, apenas pensávamos que era um bicho de 7 cabeças, mas quando a começamos, descobrimos as outras 14 cabeças. Em suma, quanto mais estudávamos, mais convictos ficávamos de que menos sabíamos. Mas nesse íntere, houveram muitos momentos de refrigério que afagaram as fatigadas almas açoitadas pelo grego, hebraico, teologia, o café do pastor Jonas. Os juntas, os retiros, as conversas descontraídas, as discussões teológicas e etc., foram causadoras de risos, laços e regalos que vamos levar para o resto de nossas vidas. Todavia, como aspirantes, chegamos aqui como pedras brutas que precisavam ser trabalhadas, pois também, para ser um dispenseiro fiel, é necessário mudar radicalmente. O seu caráter precisa ser radicalmente, constantemente e perfeitamente transformado. E se nas áreas do conhecimento tivemos tanto trabalho, que dirá nas áreas no tocante ao coração? Enganoso que é quem o pode sondar. De fato, foi a pedra mais rija de lapidar, pois os erros mais evidentes e ao mesmo tempo mais invisíveis são os nossos próprios. Aprendemos a nunca nos achar suficientemente bons aos próprios olhos, mas sermos sempre avaliadores de nós mesmos. Contudo, no tocante ao que é prático,
Tente-se compreender que para ser um dispenseiro fiel também é necessário servir constantemente. E no contexto em que Paulo escreveu, o dispenseiro era um escravo que gerenciava mantimentos destinados aos demais escravos. Pois isso nós também tivemos de desenvolver a habilidade de servir. E nessa matéria aprendemos muito uns com os outros, a abandonar o individualismo e dar lugar ao desejo de ser útil aos demais irmãos. Certamente não alcançamos a perfeita maturidade cristã, mas galgamos pequenos passos em sua direção. Todo o conhecimento que nos foi ofertado nessa instituição precisa agora ser decantado em nossas cabeças, transportado aos nossos corações e demonstrados em nossas vidas. Enfim, de maneira alguma podemos nos encher de altivez por termos sido colocados em tal posição na obra de Deus. Pois que é o dispenseiro, senão um farol que, em meio às trevas, precisa a todo custo clarejar o caminho dos homens até Cristo? Que é o dispenseiro, senão um mero vaso de barro deficiente nas mãos daquele que o pode usar com destreza e perfeição? Que é o dispenseiro, senão um servo de servos que não tem o direito de considerar sua vida preciosa para si próprio? Tal serviço é espetáculo jocoso para os homens errantes sem Cristo, mas é honrosamente louvável para Deus que o instituiu. Trabalhemos incansavelmente, intrepidamente, incondicionalmente, sem sermos amedrontados por nossa incapacidade, inabilidade ou incompreensibilidade. Pois a sublimidade dessa obra repousa sobre aquele do qual se diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Muito obrigado. Neste momento, gostaríamos de convidar o coral do Seminário Instituto Batista Bereano, que entoará uma mensagem musical.
Neste momento, gostaríamos de convidar o coral que entoará uma mensagem musical. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei
mas Cristo me encontrou. Neste momento, gostaríamos de convidar o pastor Bill, o pastor Timóteo, que irá auxiliar nesta noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Good evening. Wow. Yeah. Difficult to follow such good music. É muito difícil seguir música tão maravilhosa. Stirs the heart and it was well done. Me faz meu coração bater e foi muito bem feito. Davi, I didn't know you belonged to a choir. Davi, não sabia que você pertencia a um coral. Aha. You know what he'll be doing when he gets back to the States, right? Agora sabe o que fará quando voltar para outra América. I didn't understand everything that was said in the music. The Amazing Grace, I did. Eu não entendi tudo que foi dito na música, mas a parte de Maravilhosa Graça, entendi. And is not God's grace just amazing? Amen. Não é a graça do Senhor maravilhoso, amém? Amen. Amen. Well, I want to congratulate the graduates. Saúdo os formandos, parabéns. I would like to congratulate the families of the graduates. Também parabéns à família, às famílias dos formandos. If we could be proud, this would be the night to be proud. Se pudéssemos ser orgulhosos,
Hoje seria um dia desse. Well done, graduates. Bem feito, formandos. I want to thank the congregation tonight. Quero agradecer a congregação hoje à noite. I have been humbled by your generosity, by your kindness, a good representation for the Brazilian people. Sinto muito incapaz diante da generosidade e da boa representação do povo brasileiro e aquele calor humano do Brasil. But most importantly, the grace of God. Mas ainda mais importante é a graça de Deus. And Pastor Almi, I want to thank you very much for the invitation to be here. This has just been wonderful for me. Thank you. Pastor Almi, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito obrigado, tem sido maravilhoso. I truly am overwhelmed. De fato, sinto muito maravilhado. Just humbled. Sinto muito incapaz. Let's open up in prayer, please. Vamos dar início com oração, por favor. Heavenly Father, we thank you for your grace, Pai your mercy, Celestial, agradecemos a tua graça and your hope. e a esperança do Senhor. Thank you that you have saved us. Obrigado pelo que o Senhor nos salvou, You have given us a living hope. nos deu uma esperança viva. And Lord, tonight may it be all about you and your glory. E Senhor, que hoje à noite seja tudo acerca do Senhor e da tua glória And your amazing grace, e a tua graça maravilhosa. that you would take us, save us, Que and o keep Senhor us saved. nos leva para si, nos salva e nos guarda. You and you alone are worthy, Lord. Thank you. Tu e tu somente és digno, Senhor. Obrigado. And now as we open up your word, may your glory be known, E à medida que abrimos a tua palavra, que a tua glória seja conhecida and may you teach us tonight, and we need your help. e que o Senhor nos ensine hoje à noite, pois precisamos da tua ajuda. We invite the Holy Spirit to teach us through the word of God. Convidamos o Espírito Santo a nos instruir por meio da palavra de Deus. Move those to salvation who do not know you, Conduz aqueles que ainda não conhecem ao Senhor à salvação and encourage those who do. e conceda encorajamento a cada um daqueles que conhecem o Senhor. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus oramos, amém. Amen. Well, it doesn't seem all that long ago Parece que foi pouco tempo atrás that I was in a service like this, sitting where the graduates were, que estive num culto assim, sentando onde os formandos estão, but it was a long time ago because my hair gives it away. It's gray. mas de fato faz muito tempo, porque meu cabelo indica isso. But what seems like an eternity went quickly, no? O que parece uma eternidade passou de vez, não é? The day has arrived. O dia chegou. The bubble of seminary will soon be behind you. A estufa do seminário estará atrás. This is a very protective place, a place where you were meant to grow and to foster your gifts. Lugar protegido, onde tinha o propósito de crescer e desenvolver seus dons. My wife, her name is Carla, Minha esposa, do pastor Bill, o nome dela é Carla. and we often say while we were at college, E muitas vezes dizíamos durante o Bible College, o seminário, it was an extreme time foi um tempo extremo, of challenges, of experiences. desafios, experiências, We were stretched. Yeah. fomos esticados. Sometimes we thought we would break, Às vezes pensamos que ia até quebrar, but in the same breath, they were the best years, some of the best years of our life. mas na mesma sentença também foram os melhores anos da It is- nossa vida. It is those times of stretching where we learn to lean upon our Savior. São aqueles tempos de esticar mesmo que aprendemos depender do Senhor, do Salvador. We learned that we truly did need the Lord, and without Him we can do nothing. Aprendemos que de fato precisamos do Senhor e sem Ele não podemos fazer nada. And as a married student, the diploma was a reflection E ao ser um aluno também casado,
Not O only, diploma refletia não somente the work that God was doing through my life, a vida que Deus fazia em minha própria vida, but I had a wife, mas eu tinha uma esposa. and much of the credit goes to her and my God. E muita parte do crédito é merecida a ela, como também a meu Deus. I can say this, that without her I would not get through. Eu posso dizer que sem ela também eu não poderia ter sobrevivido. You know what these are? Sabe o que é isso? These are instruments for typing. São instrumentos para digitar. I was slow. Era muito devagar. Yeah. I'm thankful my Sim. wife was fast. Agradeço que minha esposa digitava com velocidade. All that to say, wives, there is a very special place for you. Tudo isso para dizer, esposas, tem um lugar muito especial para você. And so I say to the wives, well done. Então eu também falo às esposas, muito bem feito. So graduates, now you leave the ministry bubble. Então, formandos, à medida que deixa essa estufa, And now you go out. e agora vai adiante. And I realize some of you have already been out, Entendo que muitos de vocês já estiveram mundo afora, but may you be encouraged to be wise with how you spend God's time. mas seja encorajado a ser sábio no uso do tempo concedido por Deus, And may God guide you in that. e que Deus lhe guie nisso. How thrilled I was to walk the aisle and receive a diploma. Quão maravilhado estive ao subir o corredor e receber o diploma. And again I say, well done, graduates. E novamente digo, bem feito. But I also know that tomorrow is coming. Também sei que amanhã vem, When the future hits you, quando o futuro, and quando nos deparamos com o futuro, you'll start to feel the pressures of ministry. e vai sentir a pressão do ministério, as pressões. And you feel the pressures in school, yeah, Sente as pressões durante o seminário, sim, but the pressures in ministry are a little bit different. mas as pressões no ministério são diferentes. It is called ministry for a reason. É chamado ministério por uma razão, And may you function well in this. e que funcionem bem nisso. Now, amongst you all, there are many starting places in ministry. Entre vocês há muitos lugares de iniciar. Some of you know exactly where you're going. Alguns sabem exatamente para onde vão. Some are kind of in a holding pattern, just waiting. Alguns estão no aguardo no Senhor, And perhaps some of you don't know what you're going to do yet. e talvez alguns ainda não sabem o que vão fazer. But no matter what your starting point is, Mas não importa o ponto de partida, you'll need courage in the journey ahead. vai precisar coragem para a viagem adiante. May you often be still and know that He is God. Que sempre sejam quietos e sabem que Deus é o Senhor, que o Senhor é Deus. And that's what I would like to talk to you about tonight. E quero falar isso com os amados hoje à noite. Courage in the journey ahead. Coragem na viagem adiante. Because nothing in life or ministry happens without courage. Porque nada na vida nem no ministério acontece sem coragem. Life and ministry are very fluid. A vida e o ministério é muito fluido, It's always moving and it can be a scary place to embrace. sempre em movimento e às vezes um lugar temeroso para abraçar. But the scriptures are clear. You may plan your way, but God deserves the right to direct your path. Mas as escrituras são claras, você pode planejar seus caminhos, mas Deus reserva o direito de lhe direcionar. Now, as we saw last night, for those of you who were at the dinner, Como vimos essa noite no jantar, we saw in the life of Moses na vida de Moisés, that we can have many excuses why not to serve God. podemos ter muitas desculpas por que não servir o Senhor. But courage is needed to depend on God. Mas é necessário a coragem para poder depender no Senhor, Especially in the unknown as you journey forward. especialmente no desconhecido à medida que avancemos. So in our message tonight, I want to pick up a little bit where I left off last night. A mensagem hoje à noite, então quero dar continuidade de onde deixamos essa noite.
Now you remember in Moses' call to ministry, E lembrem que no chamado ao ministério que Moisés teve, we saw that God told Moses, "You will not go alone." vimos que Deus disse a Moisés que tu não irás sozinho. And tonight we will pick it up in Joshua's ministry. E hoje queremos retomar no ministério de Josué capítulo 1. Então, se tiver a sua Bíblia, Would you please turn with me to Joshua chapter 1? abrem a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. We're going to start reading in Joshua chapter 1, verses 1 through 9. Could we please stand for the reading of God's holy word? Por favor, em pé, vamos dar início ao ler Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Leamos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de um servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. This is the word of God. Aqui é a palavra de Deus. Please be seated. Podem se assentar. When you read Joshua 1, Ao ler Josué capítulo 1, it must be read in its emotional context. deve ser lido dentro do seu ambiente emocional. You need to understand Moses has just died, Precisa compreender que Moisés acabou de morrer and he was leading a rebellious people. e ele tinha a incumbência de conduzir um povo rebelde. And Joshua saw this for the last 40 years. E Josué observou isso ao longo de 40 anos. They had acted in unbelief, Tinham agido na incredulidade and Moses was angered by their unbelief. e por vez Moisés até ficou irado com isso. And ultimately he had allowed the people E finalmente Moisés deixou o povo to pressure him, para o pressionar, to get under his skin, uma to expressão bother him. que lhe incomodou. And because of this, Moses was not allowed to enter the promised E land. por isso Moisés não foi permitido entrar à terra prometida. So if you can imagine, Joshua is next in line. Então imagine Josué está na fila. I can almost imagine it, Posso imaginar maybe God looking around and saying, who will lead the people now into the promised land? talvez Deus olhar e procurar quem será que conduzirá esse povo a atravessar o Rio Jordão. How about you, Joshua? Come here. Que tal tu, Josué? Vem cá. You're going to lead a rebellious people, 2 million of them. Você vai conduzir um povo rebelde, 2 milhões destes. He commissioned Joshua to carry his torch. Comissionou Josué a conduzir a tocha. And God gave him the exposition of the journey ahead.
the exposition or the privilege to Deus deu Josué o privilégio de conduzir o povo. I think this is perhaps the best leadership text in the Bible. Penso que esse texto é o melhor texto acerca de liderança contida nas Escrituras. It is almost as if God grabs Joshua Quase como se Deus pegasse Josué and says, I am going to give you, Joshua, e dissesse: darei a ti, Josué, a fourfold description of what courage is. uma descrição em 4 pontos de o que é a coragem. And you are going to lead the people. E você conduzirá o povo. I believe that fourfold description is good for us tonight. Creio que estes 4 pontos descritos também são bons para nós hoje. It's a good reminder for us. É um bom lembrete para nós. A good reminder on what it means to have courage. Um bom lembrete do que significa ter coragem. We need to first understand in the text that courage rests upon a clear assignment from God. Primeiramente temos que compreender do texto que coragem repousa numa clara incumbência do Senhor. And we saw this in verses 1 through 4, did we not? Dá para ver isso nos versículos 1 a 4, não foi? I think a good question to ask ourselves is what controls your future? Boa pergunta é: o que controla teu futuro? Is it fear? É o medo? I think that's a great question to ask ourselves. É uma pergunta boa para se fazer. You see, as Christians, that is not to be the controlling element of our lives. Veja que como crentes não deve ser o elemento controlador que rege nossa vida. That is not what should dictate your journey forward. Não deve determinar nossa vida adiante, nossa jornada adiante. In fact, 2 Timothy 1:7 tells us, aliás, 2 Timóteo 1:7 diz: God has not given us the spirit of fear, Deus não nos concedeu um espírito de medo, but of power, mas de poder, of love, amor and a sound mind. e mente sadia. Imagine the fear that could have really directed Joshua's life. Imagine o medo que poderia ter dirigido a vida de Josué. He could have been like Moses and given 6 excuses why he should not lead the people. Poderia seguir o exemplo de Moisés e dado 6 desculpas para não liderar o povo. I don't read that God gave him a chance to do that. Não quero dizer que Deus não deu uma chance para isso, uma oportunidade para desculpas. In fact, I read in the text, God told him, "You be strong and be courageous, Joshua." Aliás, eu vejo no texto que Deus diz: seja forte e corajoso, Josué. Now Moses has died, but not God's mission. Agora Moisés de fato morreu, mas não a missão que Deus tinha. In fact, God tells Joshua in verse 6, "Be strong and of good courage." Aliás, Deus diz a Josué no versículo 6, ser forte e corajoso. But we need to understand there is no such thing as courage apart from mission. Mas temos que lembrar que não há coragem, não existe coragem sem missão. Courage and mission, they go together. Coragem e missão andam de mãos dadas. Just like, say, faith and challenges in life. Como a fé e os desafios na vida. There's no such thing as faith without challenges and trials. Não há fé sem desafios e tribulações. What I'm trying to say is that we are to be courageous for something. O que eu quero dizer é que temos que ser corajosos para alguma coisa. Because we are called the people of God. Porque somos chamados o povo de Deus. And we are bought with a price. Fomos comprados por um preço. And that is to magnify and glorify our God. Isso é para magnificar e glorificar nosso Deus. You see, Moses had died, but not his mission. Veja que Moisés morreu, porém não a missão. In fact, I love it because God reiterated to Joshua what he had told Joshua. He reiterated to Joshua what he had told Moses. De fato, ele repetiu a Josué o que tinha dito a Moisés. Be strong and be courageous. Seja forte e corajoso. He told Moses what he needed to do and he told Joshua. Disse a Moisés o que deveria fazer e também disse a Josué. Gentlemen, God is not fearful that his mission will fail. Irmãos, Deus não teme que a sua missão vai falhar. It will be accomplished.
será cumprida a missão de Deus. The only question is, will he use you to do it? A pergunta é: usará o amado? In Ephesians chapter 2 and verse 10, it tells us Em Efésios 2:10 diz: that we are his workmanship. somos feitura dele. And that means and that implies that we should step out in bold obedience. Isso indica que nós devemos partir em coragem, em obediência corajosa. And the good work that he has prepared for us, he did so beforehand. E a boa obra que ele preparou para nós foi preparado com antecedência, So we should walk in them. para que andemos See, nesta obra. the idea of workmanship, A ideia de feitura, de trabalho, that word is, in the original language, it would be poema, no original, poema, which is, you can almost guess the word is a poem. como Yeah. poema. I see all those Greek scholars going, yes. Right. Eu vejo os eruditos no grego torcendo. I love it because what God is saying is, you are my poema, you are my poem. Eu amo o que Deus está dizendo aqui, que tu és meu poema. Have you heard of a beautiful poem? You know a poem that's beautiful. Se você já ouviu um poema lindo, você sabe que o poema é lindo. That is us. We are his workmanship. É nós, somos feitura dele. We walk as a poem. Nós nos comportamos como um poema. We are a work of art. Somos obra de arte. I don't know how many ladies here cross stitch. Quantas irmãs aqui fazem It's like a needle point. crochê? Kind of, yeah. It's Mais ou menos. Yeah. Enfim, But it's on a surface and the needle goes in and out, in and out. mas não tem tecido, aí vai desenhando à medida que o fio passa, né? Como? Bordar? Okay. They gotta figure it out. All right. Valeu. They're a smart group of people, eh? Povo muito inteligente, né? Yeah. But I sit across from her when she's doing this cross stitching. Mas eu fico de frente quando ela faz essa obra de arte. And on the back side, E no verso it looks like a bunch of knots and thread that hangs, and it looks kind of ugly. parece meio feio, nó e fio solto, But you go around and you look at the other side, mas na frente it is a work of art. é obra de arte. You know, our lives are sometimes like that. Veja que nossa vida às vezes é assim. It can be really messy this side of heaven, Pode ser muito feio nesse lado do céu, but you are God's work. mas você é obra que Deus faz. You are God's poema. Você é o poema divino, You are a work of art. obra de arte. Will you submit to him and allow him to use you? Será que você se submeterá a Ele e deixará ser usado por Ele? But regardless of how you feel, Mas apesar do que o que você esteja sentindo, the truth is, a verdade é you are one of a kind. que você é único. Each one of you has a perfect ministry that God has prepared for you. Cada de vocês tem um ministério perfeito que Deus tem preparado para você. Submit to him. Então submeta. Submit to him. Então se submeta ao Senhor. Let him use you. Deixe Ele lhe usar. And remember, it is his work through you. E lembre que é a obra que Deus faz por meio de você. But know this, to define courage, it is also anchored in the Word of God. Mas também para definir o que é coragem, está ancorada na palavra de Deus. We see this in verses 7 and 8. Veja isso nos versículos 7 e 8. Verse 8, he says, No versículo 8 diz, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. So we understood in point 1 that courage rests upon a clear assignment from God. Então compreendemos no primeiro ponto que a coragem repousa numa missão clara dada por Deus. But we also want to know this, Mas também queremos saber isto,
success or failure in that mission que o sucesso ou a falha nesta missão is tied to your relationship with the truth. está atrelado a teu relacionamento com a verdade. And that truth is the Word of God. E esta verdade é as Escrituras, a palavra de Deus. So often it's easy for me and my flesh to place Tão frequente, é fácil para eu e minha carne colocar, a measure of success on the horizontal, considerar o sucesso a nível horizontal, thinking that something in creation, ao achar que alguma coisa nesta criação, people or things, pessoas ou coisas, could possibly bring me security possivelmente possam conceder segurança or success. ou sucesso. Love your people. Ame teu povo, Do not worship them. não adore teu povo. My mentor Meu mestre reminded me, as Joshua does here, me lembrou isso, me lembrou como Josué foi lembrado aqui, 3 things. 3 coisas. Gentlemen, preach the word. Homens, prega a palavra. Let it not depart from your mouth. Não deixe a palavra partir, ser abandonado da tua palavra. People deserve and must hear from God's word O povo precisa ouvir da palavra de Deus each time you enter a pulpit. cada vez que você entre o púlpito. Não se aparte da palavra. I'm not sure how it is here, Não sei como é aqui, but I'm assured that because we're all human beings, mas tenho certeza que por sermos humanos, pecadores, sinners saved by God's grace. pecadores salvos pela graça de Deus, I know in the United States, sei que nos Estados Unidos there's far too many men that are now in their pulpits fearing man, not God. há abundância de homens no púlpito que temem outros homens e não ao Senhor. And because of that, they've stopped giving the truth. E por isso deixaram de conceder ou de proclamar a verdade. Gentlemen, they don't need Irmãos, não precisamos, what you think or I think. eles não precisamos o que você pensa, nem o que eu penso. They need to be instructed as to what God thinks. Precisam ser instruídos naquilo que disse o Senhor. They need food from God's holy word. Precisam alimento da palavra santa do Senhor. And the truth is simple, E a verdade não tem mistério. that we're all sinners. Que todos nós somos pecadores. Everybody here is in need of forgiveness. Cada um aqui precisa perdão. And you love them by telling them that they're in need because of that sin. E porque você ama eles, você avisa desta necessidade. And the only one that can supply the hope necessary E só há uma pessoa que pode conceder a esperança necessária. is the shed blood of Jesus Christ. É o sangue vertido do Senhor Jesus Cristo. Not long ago, I told a man that he was in need because he was a sinner. Pouco tempo atrás eu falei com um cidadão que ele estava com grande necessidade porque ele era pecador. He was in need of a Savior. Precisava um Salvador. He goes, well, that's your truth. Ele diz, mas isso é sua verdade. I said, okay, I buy that. Ele disse, tudo bem, eu aceito isso. Then what's your truth? Então, qual é tua verdade? So he told me, he says, you know, God is not going to reject me. You should see how bad my neighbor is. Então ele disse para mim, olha, Deus não vai me rejeitar, veja meu vizinho. I tried to explain to him, the neighbor is not the standard. Meu vizinho pior do que eu, mas eu tentei explicar que teu vizinho não é o padrão. Jesus Christ is. Jesus é o padrão, Jesus Cristo é o padrão. I said, where are you getting your truth from? Eu perguntei, então de onde você tirou sua verdade? He says, now you're calling me stupid. Agora ele disse, então você está me chamando de estúpido. No, I said, I'm not calling you that. Não, eu não estou dizendo que você é burro. I just want to know where your truth is. Eu só quero saber onde reside a sua verdade. That doesn't mean that you're stupid. Não significa que você é burro, estúpido. That just might mean that you're wrong. Talvez simplesmente significa que você está errado.
So I asked him, have you ever been wrong? Então eu perguntei, você já teve errado? And I said, be careful, because I'm going to ask your wife. Cuidado, porque eu vou perguntar à sua esposa. Yeah. Sim, He said, yes, I'm wrong. sim, tem vezes que eu estou errado. I said, do not be wrong about this. Eu exortei, não esteja errado quanto a esse assunto. I tried to tell him that there's a heaven and there's a hell. Eu tentei dizer que há um céu e há um inferno. And they're occupied by real people. E são habitados, ambos os lugares, por pessoas reais. Jesus Christ and the forgiveness of sin Jesus Cristo concedeu o perdão dos pecados. separates us unto a life of hope. E nos separa para uma vida de esperança. Gentlemen, if you cannot preach that truth, Homens, vocês não alcançam esta verdade. go do something else. Se vocês não podem proclamar esta verdade, If you- procure outra coisa a fazer. If you fear people, fear people, Se você teme pessoas, then go do something else. faça outra coisa. I don't mean to discourage you, Não quero desestimular vocês, but what you enter into mas aquilo que vocês estão prestes a entrar is a high calling é um chamado excelente, because God has done it. porque Deus But fez. you also need to meditate on God's word. Mas também precisa meditar na palavra de Deus. The reason that you can proclaim it is because it's stored up within you. A razão que pode proclamar esta palavra é porque faz parte do seu ser. Let me ask you, is the background noise of your life the word of God? Pergunto, a interferência em torno da sua vida, If you're gonna- aquilo que faz parte do teu pano de fundo, é a palavra de Deus? If you're going to find diamonds, you need to dig deep. Se você procura diamante, precisa escavar fundo. Preach the word, meditate on the word, Pregue a palavra, medite a palavra and do all that's written in the word. e cumpra tudo que está escrito na palavra. Hypocrisy is an occupational hazard in ministry. A hipocrisia é um risco de trabalho no ministério. If you don't like living in a glass house Se você não gosta de viver numa casa de vidro with all transparente, the privileges that come with that glass house, com todos os privilégios que vêm do aquário, again, don't go into ministry. então não entre no ministério. They need to see the reflection of Jesus Christ in our lives. Eles precisam ver o reflexo de Jesus Cristo em nossas vidas. Immerse yourself in the beautiful word of God. Se imerge, né, na palavra de Deus. The people need to see your life. O povo precisa ver a tua vida. They need to be encouraged by your life. Precisam ser encorajados pela sua vida. So courage rests in the mission that God's given us. Então, a coragem reside na missão que Deus nos concedeu. That courage is anchored right here. Esta coragem está ancorada aqui na Bíblia. But thirdly, courage rests upon a focused determination. E em terceiro ponto, a coragem reside ou repousa numa determinada A focused determination. uma determinação ou um foco. Three- Um foco bem definido. 3 times 3 vezes he repeats, ele repete: be strong, Joshua, be courageous. seja forte, Josué, corajoso. You read this and you almost think God has a speech problem. Ao ler isso, parece que Deus tem um problema de fala. Or maybe he forgot and had to tell him Ou again. talvez esqueceu e repetiu. No, it's because Joshua would forget. Não, mas é porque Josué poderia esquecer. Be strong and be courageous, gentlemen. Ser forte e corajoso, irmãos. Have a focused determination. Tenha um foco exato. Leadership is strengthened by acts of obedience. A liderança é fortalecida por atos de obediência. Now, I'm not good at grammar, Eu não sou bom em gramática, but as far as I know, obedience is a verb, not a position. mas
Até onde eu sei, a obediência é um verbo. Position. É um verbo e não um estado. I often think to myself, if I'm being shot at, Eu penso, se eu estou levando tiro, that's usually because I'm flying over the right target. é geralmente porque eu estou em torno do alvo correto. If you're flying over the right target, you will be shot at. Se você sobrevoa o alvo, você receberá tiro. I don't say that to scare you, Não digo isso para espantar você, but I know that if you're running from the opposition as a Christian, mas sei que se você foge da oposição como crente, imagine running from the opposition as a Christian. imagine fugir da oposição como cristão, como crente. You're going to be running the rest of your life. Vai correr o restante da vida. Do you remember Elijah, after his great victory, he ran from a woman. Lembre Elias, depois de uma grande vitória, ele correu de uma mulher, fugiu de uma mulher, And it caused him nothing but depression. e só criou depressão. Kill me, Lord. Me mate, Senhor. Really, Elijah? É mesmo, Elias? God is for you. He's not against you. Deus está a teu favor, não contra você. We need a focused determination. Precisamos Focus. determinação focada. Obrigado. Precisamos uma determinação focada. And know, as we said last night, E como dissemos essa noite, God is with you, Deus está contigo. but you must go. Mas é necessário partir. You must desire to say, Você deve desejar dizer: here am I, Lord, send me. eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Have you ever thought about this? God cannot steer a parked car. Já pensou que Deus não pode direcionar um carro encostado, estacionado? A boat can only travel with the sails up. Uma embarcação só pode viajar com a vela levantada. So, with that, graduates, be in gear and have your sails up. Então, formandos, esteja engajado e levante a vela And let the wind of the Holy Spirit guide and direct you in ministry. e permita que o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, lhe conduz e direcione In His power. no poder dele. This last point goes quickly, O último ponto é rápido. but courage rests upon the assurance of God's presence. A coragem reside também na certeza da presença do Senhor. God has never asked anybody in this room to do something He has not said He will not go with you. Deus jamais pediu a alguém neste ambiente, neste recinto, pedir a alguém ir a algum lugar que Ele não promete acompanhar. And this is a big point to be remembered. É um ponto muito importante para lembrar. Jesus, before He departed this world, Antes de partir deste mundo, Jesus, knowing the anxiety, the grief, and the fear that the disciples felt, ao saber a ansiedade e o medo que os discípulos sentiam, and one can only imagine the fear that they had, the disciples, e podemos só imaginar o medo que eles tinham, estes discípulos. He said to them this in John 16:33. Ele disse isso em João 16:33. These things I have spoken to you, Estas coisas falei a vós outros, that in me you have peace. que em mim terás paz. In the world you will have tribulation, No mundo tereis tribulação, but be of good cheer. mas sejam como? De bom ânimo. Obrigado. I have overcome the world. Eu venci o mundo. I just loved it right there. When I said that, I see some of the Christians out here, big smiles are on their face. Amo ao dizer isso porque eu vejo alguns sorrisos In other words, no rosto dos irmãos. He that is in us is greater than he that is in the world. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, do que aquele que está no mundo. God has started a good work in your life. Deus começou uma boa obra em sua vida. And as you sit here today, he will complete it. E ao estar aqui, ele Complete it. completará
esta obra. Philippians 1:6 tells us this truth. Filipenses 1:6 diz justamente isso. Do you ever think that God would leave Joshua? How about that? Do you think that God would ever leave Joshua? Será que pensemos que Deus conduzirá Josué Without his presence? sem o acompanhar? If God has called you, he is with you. Se Deus lhe chamou, também estará contigo. Courage doesn't mean you're not afraid. A coragem não significa que não temos medo. It means that I fear God more than I fear man. Significa que eu temo mais ao Senhor do que eu temo os homens. In any possible circumstance that may come. Em qualquer circunstância possível que sobrevirá. Verse 9 says, Versículo 9 diz, Josué 1:9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. To everyone here who is a believer, and graduates in particular, Para cada crente aqui, e especialmente aos formandos, this is a divine promise. aqui é uma promessa divina. God is with you wherever you go. Deus está contigo onde quer que fores. That is a promise from Almighty God. Aqui é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. That gives me goosebumps. Isso me dá calafrio. I have a sign in my office. A sign in my office. Eu tenho uma placa no meu gabinete pastoral, And it's where I can see it every day. onde eu posso ver todo dia. And it says this: E diz o seguinte: don't tell God how big your storm is. não avise a Deus quão grande é a tua tempestade, a sua tempestade. You tell your storm how big your God is. Conta a tempestade quão grande é teu Deus. As you face your journey ahead, À medida que encara a jornada à frente, ministry is a battle, it is a war, o ministério é uma batalha, é uma guerra, but we endure with God as our commander. mas nós suportamos com Deus, que é o nosso comandante. We can do it with courage and strength. Podemos executar com coragem e força. Why? Because Por quê? courage rests upon a clear assignment given by God. Porque a coragem reside numa missão clara dada por Deus. Why can we face ministry with courage and strength? Por que é que nós podemos encarar o ministério com coragem e força? Because our courage is anchored in the Word of God. Porque nossa coragem está ancorada na palavra de Deus. Our courage rests upon a focused determination. Nossa coragem reside numa determinação focada. And I don't know about you, but my courage rests in the simple fact that God is with me wherever I go. Eu não sei de você, mas minha coragem reside no fato que Deus está comigo onde quer que eu for. Graduates, Formandos, may you go with God, vá com Deus, knowing that He goes with you. sabendo que Ele lhe acompanha. Amen. Amém. Father, we thank you for your word. Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Thank you for your encouragement. pelo encorajamento que vem do Senhor And thank you for your amazing grace. e pela Tua graça maravilhosa. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos, amém. Agradecemos ao pastor Bill pela palavra de encorajamento. E neste momento nós gostaríamos de ter uma parte muito solene nesta solenidade de formatura, que é a diplomação dos formandos. E para iniciar gostaríamos de convidar o irmão Maicon Souza Barbosa, que está concluindo o curso Bacharel em Missões. Na sequência, gostaríamos de convidar o irmão Adriano Mendes da Silva para receber
sua graduação no bacharelado em teologia. Convidamos também o irmão Davi Gomes da Costa a receber o seu diploma bacharel em teologia. Convidamos o irmão Francisco Cândido de Oliveira Franco Neto, também concluindo o curso bacharel em teologia. Convidamos também o irmão Francisco Alves Filho, mais conhecido como irmão Laércio, para receber também o seu diploma.
Convidamos o irmão Moisés Fernandes de Araújo, também para ser diplomado. Louvado seja o Senhor pela jornada que estes irmãos percorreram e como mensagem final para todos aqueles que estão presentes, os formados agora, querem entoar um hino que tem por título Que Fiéis Nós Sejamos. Então convido os irmãos para entoarem esse hino.
Antes de orarmos, encerrando o culto, queremos agradecer a todos os que estão presentes, desde aqueles que vieram aqui das proximidades do seminário, como também aos irmãos que percorreram mais ou menos 3.000 quilômetros, como alguns familiares do irmão Davi que estão aqui nessa noite e vieram do Espírito Santo. Louvamos a Deus porque o Senhor nos permitiu prestar este culto a Ele, e a nossa oração é que Ele seja glorificado em todas estas coisas e isso possa contribuir para o avanço da sua gloriosa obra aqui nesta terra. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós somos agradecidos a Ti porque podemos observar como o Senhor abençoa o Teu povo ao permitir que tenhamos a Sua palavra e saibamos a Sua vontade. Abençoa o Teu povo também porque tem escolhido pessoas, homens, para servir ao Senhor por meio do pastoreio e ensino do Teu povo. Nós louvamos ao Senhor pela vida destes irmãos e o nosso desejo é que estes possam ser grandemente usados pelo Senhor para a sua glória. Que eles possam ser despenseiros fiéis, irrepreensíveis diante do Senhor e diante da igreja do Senhor. Não para a glória deles, mas a glória do Senhor. Que isso possa ser um testemunho para a igreja, possa ser um testemunho também para a sociedade ao redor da igreja, e que por meio da vida destes homens e suas palavras fundamentadas na santa palavra, pessoas venham se render a Cristo como Salvador. Louvado seja o Senhor por tudo. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.